Luciana entrou. Oi, Luciana. Boa noite. Tudo bem por aí? É isso aí, pessoal. Vamos começando aqui, vamos conversando um pouquinho. Mais uma semana, mais uma live. Uma semana com 5 dias úteis. Imagina. Eu estava até desacostumado. As semanas agora todas têm no mínimo um feriado, né? Essa semana, trabalhando 5 dias, já estou ficando cansado já. Ai, mas é isso aí. Vocês, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Mais uma live aqui. Sejam bem-vindos. Opa! Cirilene também entrou. E aí, beleza, Cirilene? Olha, deixa eu ver quem é essa outra aqui. Elizabeth também. Legal. Sejam bem-vindas, tá? A live de hoje vai ser muito legal, muito proveitosa. Espero que a gente consiga assimilar o máximo de informações, né? E é isso, e praticar, né? Que a gente assiste as lives e depois a prática é o que vai fazer a diferença de tudo que eu vou passar aqui para vocês. Espero que seja bem proveitosa para todas vocês, tá bom? Então, é isso aí, sejam bem-vindas. E eu sempre gosto de começar a live com a frase da Mary Bumaster. Espera aí que eu vou pegar meu livrinho aqui. A Mary Bumaster, ela fala assim: as pessoas que bebem para afogar suas mágoas deveriam saber que a mágoa sabe nadar. É engraçado, mas é mais ou menos por aí, viu? Então, eu estou falando de bebida porque rins tem tudo a ver com isso, né? Rim, bexiga, fígado, são os filtros, né? E de certa forma a bebida ela atrapalha a filtragem de todo o líquido corporal, né? Então é isso. Para quem não me conhece, antes da gente começar de fato a live, meu nome é Janilson Campos, sou nutricionista, praticante de Jiu-Jitsu há mais de 20 anos, sou iridologista, terapeuta holístico, homeopata, faço leitura corporal também. Então, assim, só para vocês saberem um pouco mais da minha pessoa, tá joia? Então, o tema hoje da live vai ser sistema urinário. Essa foi a escolha que vocês fizeram, né, através de uma votação no Instagram. E eu já vou deixar o tema da próxima live, que é menopausa e sistema imunológico. Mas aí depois da live vocês façam a votação, né, para a semana que vem eu já poder discorrer sobre esse tema também, tá joia? E hoje também vocês podem fazer perguntas a respeito do sistema urinário. Eu posso falar que o meu sistema urinário ele tá bem, apesar de ter uma predisposição à doença renal. Como é que eu sei disso? Olhando na minha íris. Então eu tenho uma fragilidade
dos rins que podem desencadear em sintomas renais. E como é que eu faço para evitar que esses sintomas se materializem? Que eles de fato venham para a parte física mesmo, não fique só nessa predisposição. Primeiro, água. Esse é o primeiro remédio dos rins. Muita água. Segundo, evitar o estresse. Terceiro, respeitar os limites. O coração também, eu falei dos limites. O rim também tem isso. Cálculo renal, por exemplo, diz que tem muito a ver com essa relação com a questão dos limites. A gente faz cálculo renal segundo a leitura corporal. Às vezes eu começo a falar essas coisas assim, eu não sei se vocês conseguem captar o que eu quero dizer. Toda doença física, ela tem um fator emocional, mental, psíquico, sempre. Não importa qual é a doença. E assim, você pode até não acreditar, mas tem uma relação. E o rim não é diferente disso. Os rins, tá? Rins e bexiga. Estou falando desses dois órgãos. Então, cálculo renal. Cálculo renal, segundo a leitura corporal, diz que ele acontece quando a gente começa a ultrapassar o limite. Como assim? A gente começa a fazer as coisas que tem que fazer, as tarefas, de uma forma muito incisiva. Mesmo essas tarefas sendo muito difíceis, sendo complicadas de alguma forma, a gente fala, não, eu vou fazer e pronto. Às vezes nem organiza o suficiente para fazer e já vai fazendo, como a gente diz, na cara e na coragem. Então, geralmente as pessoas, quando elas fazem isso de forma muito não vou usar outra palavra que essa está me falhando aqui, de uma forma, no enfrentamento, sem calcular, sem planejar o suficiente, vai fazendo na força bruta, isso pode gerar um cálculo renal. Você precisa de muito tempo para gerar um cálculo renal? Não. O cálculo renal ele pode ir formando ao longo de um tempo, ou seja, forma cristais, areia, até chegar a um cálculo, ou ele pode se formar de uma hora para outra, dependendo da questão metabólica, que tem influência, não tem como não ter, principalmente da questão emocional. Então, o rim tem muito a ver com isso. O cálculo no rim tem muito a ver com isso, com essa questão de estar sempre no enfrentamento, fazendo as coisas de forma, forçando muito o próprio limite do corpo. O rim é quem cuida da nossa energia vital. Então, se você quer viver bem, se você quer viver com energia, se você quer ter cabelo preto, aí eu falo com uma certa um certo orgulho, e não é que o meu rim é bom não, isso foi sorte mesmo, né? Cabelo tem a ver com rim? Tem. Transpiração tem a ver com rim? Tem. Odor tem a ver com rim? Tem. Pele tem a ver com rim? Tem. Nossa pele é como se fosse o nosso terceiro rim. Então, se seu rim não funciona bem, a sua pele, ela precisa começar a liberar toxinas que às vezes não está saindo pela urina. E isso sobrecarrega a função da pele, porque o rim também já, de alguma forma, já está sobrecarregado. Então a gente precisa cuidar do rins, tomando água, se alimentando bem, evitando os excessos, né? Não ultrapassando os limites de forma, de forma muito no enfrentamento mesmo, nessa coisa de não regular a energia. Então são pessoas que trabalham
12, 15 horas, né? Durante muito tempo, daqui a pouco tem uma crise renal e aí não sabe por quê. Ah, mas eu tomo muita água, mas não é só água. É um conjunto de fatores que te leva a um cálculo renal, tá? E a transpiração? O medo faz a gente transpirar. Eu estou transpirando? Não, está sequinho. Porque de alguma forma eu estou lidando melhor com medo, com a ansiedade, com a insegurança. Todas essas sensações têm uma relação direta com a função dos rins. Todo medo tem uma função renal. E como é que a gente pode trabalhar isso no Jin Shin Jitsu? Que deve ser o que as pessoas, né, ficam esperando mais aí. Qual é a dica, Janilson? Esse é o dedo do rim. Se a gente pensar bem, é o dedo da direção, é o dedo que aponta, é o dedo que, né, faz a trajetória para que você possa caminhar de uma forma mais equilibrada, sem tantos desvios. Então, segurar o dedo indicador é a primeira dica para você ter um rim funcionante. Pode ser na mão direita ou na mão esquerda, o que for mais confortável para você. Minha predisposição é sempre segurar no dedo da mão direita, mas isso não tem que ser uma regra, tá? É o que você se sentir mais confortável, ou aquele que incomodar mais, aquele que doer mais, é o que precisa de mais ajuda. Além disso, tem outras travas que a gente pode ajudar os rins, tem várias. E eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Estou fazendo um pouquinho aqui só para experimentar essa energia dos rins através do meu dedo indicador, tá? Vamos lá. Você pode segurar no meio do seu pescoço. A linha da orelha é o ponto. Você pode segurar assim ou aqui, tanto faz. Você segura aqui e a outra mão, a mão direita, você senta na base da sua nádega. Você fica assim 5 a 10 minutos. Pode ser nessa posição ou nessa posição, que for mais confortável também. Isso ajuda a energia dos rins. Só demorar um pouquinho aqui, vocês puderem ir acompanhando e já fazendo o exercício, é muito legal, porque isso com certeza vai ajudar não só o rim, mas vai ajudar na tensão, na ansiedade. Isso vai ajudar você a respeitar o seu limite, saber até onde você pode ir, tá? Então, você não achar que é um super-homem, uma super-máquina e não respeitar o próprio corpo. Isso te dá essa consciência na trava 12 que fica aqui no meio do pescoço, tá? Isso ajuda a tensão nessa musculatura também do pescoço. Outra trava que é legal é bem aqui, ó, nas costelas, na parte posterior, bem na base. Em vez de você fazer aqui na frente, você está fazendo atrás. Essa é a trava 23. A trava 23, ela cuida de todas as funções renais. Rim, bexiga, tá tudo aqui na trava 23. Isso aqui é ótimo para essa parte de cansaço físico, mental. É excelente para isso. Então, colocar a mão aqui vai te ajudar a ficar alerta, vai ajudar seus rins, suas suprarrenais. Então, isso ajuda a pressão arterial também, se tiver relação com o rim, sim, tá? Isso ajuda medo? Ajuda porque medo é a palavra-chave do rim. Se você tem muito medo, seu rim com certeza vai ser enfraquecido.
Se o seu rim não funciona bem, a predisposição de você sentir medo também é maior. Então, trava 23, excelente para rins. Segura um pouquinho aí. Tem uma trava bem lá no pé, trava 5. Essa tá bem aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, meu pé bonito, ó. Tem esse ossinho aqui, ó. Na parte interna, é bem embaixo dele, ó. Aí você vai segurar também de 5 a 10 minutos. Você fazer sentado no sofá, isso também ajuda muito nessa questão do medo. Dissolver o medo, ajuda a função renal. Questão de ouvido também, zumbido, dor no ouvido, pode ter uma relação com a bexiga, sabia disso? Olho inchado também pode ter relação com a bexiga. Dor na parte posterior da perna pode estar relacionada à questão da bexiga e nos rins. Então, assim, tem vários sintomas que a gente acha que não tem nada a ver com rim, mas tem. Às vezes você está sentindo uma dor na coluna, na lombar, acha que é na lombar, mas às vezes é o rim também. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para conseguir discernir uma coisa da outra. É claro que você vai no médico, você vai no nefrologista, mas eu sempre digo, ninguém sabe melhor do seu corpo do que você mesmo. Então, conhecer você ajuda a manter a sua saúde. Quanto mais você se conhece, menos doente você vai ficar. E mesmo que fique, fica mais fácil de você reverter esse quadro, porque você fica mais certeiro no tratamento. Então, você vai procurar um médico, que é conveniente procurar, mas você vai falar, eu acho que isso é rim. Em vez de ir no ortopedista, você vai no nefrologista, por exemplo, tá? Então é só para a gente fazer essa relação. Cistite. Eu acho que tem muita gente perguntando, não vai falar de cistite? Cistite, o que será que provoca a cistite? Além de toda a parte metabólica. Então, assim, eu não sou nenhum especialista dos rins, da bexiga. Eu estou falando no conceito mais holístico dos Jinshin Jitsu, da leitura corporal. Então, a bexiga, ela precisa esvaziar. Para ela esvaziar de forma equilibrada, seu rim precisa trabalhar também de uma maneira regular, nem de mais nem de menos, né? Se ele trabalha aceleradamente, ele está sempre deixando sua bexiga cheia e você precisando esvaziar. Se você esvazia e a urina fica escura, o que quer dizer uma urina escura, densa? Tem muita gente que tem sempre uma urina densa e aí não sabe, poxa, mas eu bebo água e mesmo assim minha urina não fica branquinha, não fica transparente. Por que será? Tem uma relação emocional, tudo tem uma relação emocional. Vou repetir isso sempre na minha vida porque essa é minha crença. Então a gente precisa acreditar em alguma coisa e o que eu creio é nisso. Que toda doença tem uma relação emocional. Então, a urina escura significa que você está retendo muita coisa que você já pode deixar, externar, mas que você ainda não conseguiu. Tipo, eu falo que urina escura é muito talento acumulado. Eu já sei fazer alguma coisa, eu já sei como é que eu faço, mas ainda não estou fazendo. Por que eu não estou fazendo? Por medo, por insegurança, por excesso de perfeccionismo, que também é um medo. Isso vai fazendo com que a sua urina fique retida e ela sai de uma forma mais escura. É um aviso do seu corpo que você não está usando esses talentos que você tem.
Você precisa usar. E se ela sai muito clara, Janilson, o que é? É porque você está em equilíbrio. Você está usando o talento de uma forma organizada, tá? Se tiver cheiro forte, é a mesma coisa. É talentos acumulados. E aí, nessa urina, com certeza, você vai, né, colocar ureia para fora, proteínas, cilindros. São substâncias que normalmente a gente não precisa estar detectando na urina. Aí você faz um exame de urina e essas taxas vão estar mais altas, vão estar alteradas em função desse acúmulo, né? Se a gente for falar de forma metabólica, vai falar que, né, eu estou retendo porque eu estou com alguma disfunção renal, alguma coisa vai aparecer. Mas tem esse fator emocional que contribui também. Sem falar na função hepática, né? Então, o fígado vai filtrar e o rim vai filtrar de novo. O primeiro filtro não foi suficiente, o segundo vai ficar acumulado. Então, os órgãos, eles trabalham em conjunto, eles trabalham como uma grande firma, uma grande indústria. Uma coisa depende da outra. Estou falando de forma muito simples, né? Porque eu sou simples, então, tá? Para não complicar também. Estou vendo aqui que já tem bastante pessoas aqui. A senhorita já está aí, Adriane, a Mônica. Estou vendo aqui, que mais que tá? A Renata Saldanha. Que legal, sejam todas bem-vindas aí. Obrigado por prestigiar mais essa live. Tem alguma pergunta aí? Por favor. Eu não sei se é Maria Elizabeth, é Elizabeth. Sim. Ela disse que já detectou Escherichia, não sei se é assim que pronuncia. Escherichia. Pronto, isso mesmo. Nos exames de urina. E já fez tratamentos. Mas ela quer saber se existe um tratamento alternativo. Boa pergunta, Elizabeth. Elizabeth? Ó. Elizabeth, desculpa. Escherichia coli tem várias causas também, mas geralmente tem uma relação muito estreita com a parte digestiva. Então, assim, quer tratar Escherichia coli, se você tratar só a nível de bexiga, pode ser que não resolva 100%, porque você tem que trabalhar também o sistema digestivo, você tem que melhorar a alimentação, você tem que diminuir os carboidratos, você tem que diminuir açúcares, são carboidratos também, trigo. Então, assim, tem vários fatores que contribuem para isso. E eu digo sempre, uma leitura da leitura corporal a respeito das bactérias, que as bactérias, elas estão sempre usando aquilo que a gente não usa. Então, assim, se a gente acumula muita preocupação, se a gente não vive a vida de uma forma tranquila, livre, solta, leve, alguém tem que usar. Então, as bactérias, elas vão usar no sistema digestivo porque a gente acumula muita preocupação, por exemplo. Muita tristeza a nível de intestino. Então, assim, essas emoções, elas são alimentos de várias bactérias, tá? E a nível também de sistema reprodutor, também tem a mesma informação. Aí já é uma coisa diferente que talvez eu fale em uma outra live. Mas vai pelo mesmo caminho. Bactérias, usa o que você não está usando. Tem que saber o que você não está usando. E o tratamento alternativo seria o jiu-jitsu através dessas travas que você já ensinou? Poderia ser um tratamento alternativo? Sim, Escherichia coli é uma coisa que não é fácil de eliminar, né? O jiu-jitsu tem várias travas que a gente trabalha isso,
Mas aí também tem homeopatia, tem Physioquantic, né, são medicamentos feitos à base da física quântica, que também é excelente para isso. Tem fitoterapia, então tem várias formas de trabalhar isso, tá? Tem a própria nutrição através de uma reeducação alimentar, tá? Então são mais ou menos por esse caminho que a gente trata essas questões da Escherichia coli. Tem uma outra pergunta. Mônica quer saber como eu sei que meu rim está funcionando bem. Eita, legal, Mônica, obrigado pela pergunta. O rim nos gingivites, ele tem um horário que ele funciona de forma mais ativa, que é das 18 às 20 horas da noite. Então, assim, se você começa entre 18 e 20 horas, sentir mais sono, sentir mais fadiga, necessitar ficar mais sentada, transpirar mais, alguma coisa assim nesse sentido, significa que seu rim não está 100% ativo. De alguma forma ele está pedindo ajuda. Se isso é uma constante, todo dia entre 6 e 8 horas da noite eu me sinto muito cansado, muita sonolência, sinal que o seu rim está pedindo ajuda. Se sua urina também nesse horário fica mais escura, é seu rim pedindo ajuda. Se você retém mais líquido nessa parte da tarde, seu rim e sua bexiga pedindo ajuda. Então, de 16 às 18 horas, função da bexiga. O que quer dizer a função da bexiga? É o horário que ela está funcionando mais ativamente, não só na parte física, na parte emocional também. Cada órgão tem uma relação emocional, tá? Então, entre 16 e 18, bexiga. 18 e 20 horas, rins. Então, dá para a gente saber nesse sentido. Isso é se você já não estiver sentindo algum incômodo mesmo nessa região, se a sua musculatura já não estiver tão rígida, que também é um sinal de rim e bexiga, musculatura muito enrijecida, rim e bexiga, porque são eles que controlam a função dos músculos, tá? Então, músculos, para eles se movimentarem bem, para que você se movimente bem através deles, você precisa ter um rim atuante. Vera citou que já teve 14 infecções urinárias em 2 anos e meio. E ela está perguntando se pode ser emocional. Vera, boa noite, Vera. Tudo bem? Acho que a Vera é lá de Pirinópolis, se eu não me engano. Depois ela confirma aí. Vera, então, a questão da cistite, da inflamação, ela tem muito a ver com mágoas e ressentimentos. Então, assim, coisas que a gente não conseguiu digerir, não conseguiu resolver por completo a nível de ressentimento, seja auto ressentimento ou em relação ao outro mesmo, tá? E mágoas, tudo isso vai reverberar como uma cistite no nosso corpo físico. Mas isso só acontece porque você já tem condição de mudar esse sentimento, essa emoção, mas de alguma forma você está resistindo a isso. Seu corpo ele fica te dando sinais para que você tome essa atitude de mudança. Aí cabe a você fazer esse movimento. Como você faz isso? Segura o dedo, senta em cima da mão, segura a trava 23, segura a trava 12 e senta em cima da mão. Tudo isso vai ajudar seu rim, sua bexiga e vai trabalhar todas essas emoções que somatizam para que eles não funcionem como deveriam. Vera fez a observação que ela é de São Paulo, Ah. que conhece Neide.
Ah, desculpa, Vera. É que eu tenho uma outra Vera lá de Pirinópolis. Mas tá tudo certo. Não sei se eu consigo explicar, mas eu acredito que esteja relacionado muito a isso mesmo, tá? Mais alguma? Tá. Então, é isso, pessoal. A Mônica perguntou como é que eu vou saber que o rim não está bem. Outro dia eu senti um cheiro meio diferente aqui na axila e eu não uso desodorante, não uso nada, nenhum tipo de desodorante. E aí o povo fala assim, como que você não usa nenhum desodorante, Janilson? Como é que você consegue? Eu falo, ó, eu sou até um negro meio cheiroso, sabe? Eu não tenho muito problema com isso não. Quando eu sinto um cheiro mais forte, eu sei que alguma coisa não está bem com meus rins. Ou eu tomei pouca água, ou eu passei um estresse maior, ou eu, sei lá, tomei um vinho a mais, que sobrecarregou minha função renal, alguma coisa assim aconteceu. Eu comi muita proteína, que eu adoro grãos, então às vezes eu exagero na castanha, na amêndoa salgada, né? Então, juntou a proteína mais o sal, não tem rim que aguente. Então, às vezes acontece. O que é que eu faço? Tomo um banho bem tomado, passo limão, começo a me hidratar bastante e aí normaliza. Então, isso é um dos sinais também de que o rim ele já está dando algum sinal. Quanto antes você detecta sinais no seu corpo, mais fácil é de você resolver qualquer questão de saúde. Esse é o meu conceito. Então, a compreensão de como é que funciona essa questão emocional física é muito importante para a gente entender como é que o nosso corpo pode se restabelecer. Mais alguma pergunta? A Mônica só comentou que já percebeu que às vezes isso ocorre. Sim, legal. É isso, então assim, eu acho que a consciência corporal facilita muito o trato com a própria saúde. Então tem questões que a gente mesmo pode evitar algo mais sério se você presta atenção e já começa a fazer algumas coisas que podem reverter o quadro que possa vir, se você não tratar, é claro. Então, segure o dedo, não custa nada, mas quando eu peço para as pessoas segurarem o dedo, as pessoas geralmente elas têm uma certa desconfiança ou falta fé. E a fé que move montanhas, que move os rins também, tá? Então, segura seu dedo. Mas eu não tenho fé, Janilson, vai resolver? Se você segurar, é porque alguma fé você já tem. Acredite nisso. Quem não tem fé, ele não vai nem escutar o que eu estou falando. Então, segura o dedo, experimenta 5 minutos. Se seu rim estiver incomodando de alguma forma, mesmo no caminho para a consulta com um nefrologista, vai segurando. Chega lá, você vai ver que está doendo bem menos, se é que não vai passar dor. Ou então, trava 23, estou repetindo só para ficar bem gravado. 12 e 25, ou só as 25 dos dois lados, tá? Ou a trava 5 lá no pé que eu ensinei, que eu não vou pegar de novo, tá bom? Mas é isso. Então, o rim eu digo que é sempre o órgão, um dos mais importantes que nós temos. Eu vejo que todas as pessoas na UTI, eu já fui visitar vários pacientes na UTI, elas vão se segurando até o rim ter a falência total. Quando o rim geralmente não tem mais função, geralmente a pessoa tende a morrer. Então, todos os órgãos vão falindo até chegar ao rim. Quando o rim fale, é difícil.
entendeu? Então é o órgão assim, eu falo que é o órgão principal, né? É rim, é fígado, é coração. Esses órgãos aí a gente precisa estar sempre dando um suporte, tem que estar sempre alimentando ele com coisas boas, tá? Respeitando o limite, trabalhando os medos, as inseguranças, tudo isso melhora a sua mente, melhora o seu psíquico, mas melhora também a função renal, a função da bexiga, né? A bexiga ajuda o olho, a bexiga ajuda os músculos, a bexiga ajuda a urina, a bexiga ajuda a ter vitalidade, bexiga e rim. Quando eu falo bexiga, põe um rim junto, tá? Rim, bexiga, suprarrenal. São esses órgãos urinários, eles ajudam a gente ter vitalidade, a gente ter disposição para continuar fazendo o que precisa. É isso. Já deu tempo? Ah, tá. Então, eu fiz o convite para que vocês votem o próximo tema da próxima live. E aí a gente escolheu 2 temas aqui e vamos colocar em votação. Então depois vocês pensem aí, vejam qual que vocês querem que eu fale. Menopausa ou imunidade, tá? Então vai estar lá vai estar aqui no Instagram e vai estar também no YouTube. Então chega lá, curte, compartilha, né? E vamos fazer essa integração aí, porque isso é muito importante para mim, vocês escolherem temas assim para que eu possa falar, tá? Então, desde já agradeço aí quem está aqui comigo nessa noite, obrigado aí por disponibilizar o tempo de vocês, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e quinta-feira que vem estaremos aí de volta, tá joia? A gente vai deixar a votação aberta até a terça e na terça vai fazer um vídeo divulgando qual vai ser o tema escolhido, qual foi o tema mais votado. Pronto, tá dado o recado aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal, uma boa noite, fique com Deus, bom descanso.